um livro de vida, e quando lemos essa palavra, ele nos traz vida, e ele nos traz uma mudança. Nós vemos histórias na Bíblia que todas as vezes que um homem se encontrou com Deus, ou teve uma experiência com Deus, ele foi transformado. Jacó, ele encontrou Deus, ele lutou com o anjo e ele foi transformado, ele saiu dali daquele encontro marcado, e de Jacó se transformou em Israel. Saulo de Tarso, indo para matar os cristãos, teve um encontro com o próprio Cristo, ele foi transformado, e de Saulo começou a ser chamado de Paulo. Não há como ser o mesmo depois de um encontro com Cristo. Não há como ser o mesmo depois de Felipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Até aqui, verso 18. Deus, nós estamos diante da tua palavra. Traga, Senhor, a iluminação do teu Espírito para que possamos conhecer qual é a tua revelação que está contida nela, em nome de Jesus. Eu oro por cada um que está ouvindo essa palavra, que o teu Espírito Santo comece a falar nos corações a partir de agora, em nome de Jesus. Aleluia. Mais do que nunca, a igreja do Senhor, eu e você precisamos ouvir essa verdade, essa linda verdade que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mais do que nunca, nós precisamos ouvir e nós precisamos repetir essa verdade. Na verdade, nós precisamos viver essa verdade como igreja do Senhor. Mais do que nunca, nesse tempo de distanciamento social, de isolamento social, a igreja verdadeira, a igreja do Senhor precisa confessar essa verdade, precisa que essa verdade seja introjetada nela e ela possa viver de acordo com essa palavra, com essa verdade de que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Dizer que estamos enfrentando uma crise é cair num lugar comum, é chover molhado, é dizer, estamos em crise. Claro, todo mundo sabe que estamos vivendo uma crise. Mesmo antes dessa crise pandêmica, nós já enfrentávamos outras crises. É crise na política, crise na educação, uma crise econômica, crise moral, crise de valores. A sociedade está invertendo os valores. Crise até mesmo no meio da igreja, divergências teológicas. Crise na família, crises internas.
pessoais, individuais. Talvez dentro de nós, do ser humano, a sociedade está em crise lá dentro, no seu coração, na sua mente. Os pensamentos já brigam entre si e você se sente confundido. Você já não sabe quem você é, o que precisa fazer, onde tem que chegar, e a vida toda vira uma confusão. Estudando a narrativa bíblica, e na minha opinião, e o que eu pretendo expor e argumentar nessa noite aqui é que essas crises que enfrentamos, elas partem de uma crise primária. Essas crises que nós enfrentamos, sejam elas coletivas, né, como sociedade, como estamos vivendo essa crise, todo mundo está vivendo, o mundo inteiro está vivendo essa crise. Ou seja, crises individuais que só você sabe que você está enfrentando. Sejam crises coletivas ou individuais, independente que seja, são frutos de uma crise primária, uma crise principal. Eu titulei essa crise de a crise de identidade. É na crise de identidade que ocorrem duas coisas. A primeira delas, nós não temos certeza de quem nós somos. Somos influenciados facilmente pelo discurso da mídia, somos influenciados facilmente pelo discurso dos amigos, somos influenciados facilmente pelo discurso da família, e nós não sabemos realmente quem nós somos, onde nós estamos. A segunda coisa que ocorre na crise da identidade, e essa é a mais perigosa que possa acontecer na nossa vida, nós não sabemos quem é o Deus a quem nós servimos. Nós não conhecemos quem é o Filho de Deus, o Cristo, a quem se entregou por nós, quem se entregou por nós em remissão dos nossos pecados. Então essa crise de identidade gera todas as outras crises. Primeiro, eu não sei quem eu sou. Segundo, eu não sei quem é o meu Deus. Se eu não souber quem eu sou, se eu não souber, não conhecer Deus, se eu não conhecer o meu Salvador, a minha vida é fadada a crises intermináveis. É a partir dessa crise de identidade que começa a brotar e gerar outras crises. Então nessa noite eu quero bater em cima dessa crise de identidade. Eu quero acabar com essa crise, te dar um caminho, um norte na palavra do Senhor, para que nós possamos sanar essa crise de identidade. E a partir dessa crise de identidade sanada, nós podemos ter uma base, um alicerce, ter consciência das outras crises e podemos resolver todas elas. A primeira lição que eu aprendo nesses versículos que nós lemos aqui, em Mateus 16, é que quando não sabemos exatamente quem Deus é, o confundimos facilmente com um dos profetas, ou com um curandeiro, ou com um ser místico, um santo, diante do qual nós prestamos orações, rezas e penitências e fazemos simpatias para Ele, para que Ele nos abençoe. A relação, muitas vezes, a maioria das relações com Deus é essa, de troca, não é? Eu oro a Deus, eu jejuo a Deus, eu presto culto a Deus, eu coloco até um altar para Deus na minha casa, em troca eu quero ser abençoado. Essa é uma visão distorcida de Deus. Essa é uma visão distorcida do seu Senhor e Salvador. Deus não é apenas um profeta que conhece, por exemplo, o que vai acontecer lá no futuro. Né? Já ouvi histórias de alguém que vai procurar um profeta para saber o que vai acontecer na sua vida. Deus sabe o que vai acontecer da sua vida, porque Deus não é apenas um profeta que sabe o futuro. Deus é o Senhor do tempo. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Foi Ele que te formou, Ele que te criou, Ele tem um plano para a sua vida, Ele sabe exatamente onde você tem que chegar. Ele tem um plano para mim e para você. Deus é muito mais que um curandeiro, não é? Deus pode curar as pessoas. E aí muitas vezes nós tratamos Deus como um curandeiro. Ah, Deus me cura, né? Eu vou lá fazer uma campanha para Deus me curar. Deus pode te curar. A palavra do Senhor diz lá em Efésios que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Mas Deus, Cristo, não é somente para a cura. Cristo é para dar vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
A questão é, você quer uma cura do Senhor ou você quer a própria vida dele? A palavra do Senhor conta uma história de uma mulher samaritana que estava na beira do poço pegando água, e Jesus disse para ela: dá-me de beber. E ela questionou: você sendo judeu, como pede de beber uma mulher samaritana? E ele respondeu para ela: se você soubesse quem é que te pede de beber, você me pediria, e eu te daria a água viva. Você vem todo dia aqui no poço buscar água porque é uma necessidade física, e todo dia você tem sede, todo dia você tem que voltar no poço para pegar. Mas se você beber da minha água que eu tenho para te dar, a água viva, você nunca mais terá sede. A sede que ele estava falando não era a sede física, mas a sede espiritual. Aquela mulher também, além da sede física, ela tinha uma necessidade espiritual dentro dela. Ela estava sedenta por algo novo na vida dela, e ela encontrou Jesus. Talvez nessa noite você também precisa de algo maior, e você busca nas coisas dessa terra, busca nas coisas que você necessita, e fala: se Deus me desse isso, eu seria feliz. Se Deus me curasse, eu ia ser feliz. Se Deus me desse aquele emprego, eu seria feliz. Aí Deus te dá o emprego, Deus te dá a cura, o vazio continua. Por quê? Porque não é isso que satisfaz o espírito do homem. Aqui dentro de mim, de você, debaixo dessa pele, dessa carne, desses músculos, tem um ser espiritual, que somente é saciado por outro ser espiritual, que é o próprio Deus. Então não trate Deus como apenas um dos curandeiros, aqueles que podem te curar, mas aquele que pode te dar vida, aquele que pode saciar a tua sede para sempre. Se eu beber dessa água, eu nunca mais vou ter sede. Eu não estou dizendo que você nunca mais vai ter necessidades físicas. Eu estou falando que você nunca mais vai ter necessidades espirituais. Você pode até ter necessidade física, mas aquela necessidade física não vai tirar a paz que está no teu coração, não vai tirar a tranquilidade que está na tua mente, e você vai poder viver a sua vida em paz, em alegria. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deus não é apenas um santo, a qual nós pagamos promessas para receber bênçãos. Deus é o santo dos santos. Ele é o Altíssimo, a santidade emana dele. Então nós não precisamos pagar promessas para receber bênçãos, nós precisamos somente reconhecer essa santidade e adorá-lo como ele merece ser adorado. Você que estava aqui no começo do culto, você viu o Salmo 34 dizendo: venha juntos, vamos adorá-lo, vamos exaltar. Por quê? Porque ele é digno, porque ele é santo. Ele não é um santo que somente dá bênção, não é? Hoje, na nossa sociedade, nós temos vários santos, né? O santo do casamento, o santo do emprego, o santo das causas impossíveis. Deus não é um santo de causa nenhuma. Ele é santo, 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 3 vezes santo. Ele é simplesmente santo. Ele não é adorado, ele não pede adoração para te abençoar, não. Ele emana dele a santidade, e nós adoramos porque nós vemos nele essa santidade. Se Deus te revelar nessa noite a santidade dele, você vai se prostrar aí mesmo onde você está. Eu oro ao Senhor nessa noite, nessa palavra, debaixo dessa palavra, em nome de Jesus, que ele se revele a você nessa noite. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquela multidão olhava para ele e dizia: ele é um dos profetas, ele é Elias, ele é Jeremias, ele é João Batista. Não, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E assim como Deus, o Pai, revelou a Pedro que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, e ele vai te revelar quem é esse Cristo a qual nós pregamos aqui nessa noite. Nós não estamos pregando aqui igreja, ou religião, ou denominação. Estou pregando um Cristo vivo, que desceu do céu e morreu numa cruz para perdoar os nossos pecados. E hoje ele está ressurreto, sentado à direita do Pai. E ele espera que você o reconheça como Senhor e Salvador da sua vida. Olhai para ele e sereis iluminados. Há um episódio em Números 21, o povo começa a se queixar a Deus e a Moisés, dizendo que as suas almas já estão fartas do pão. Quando nós temos um relacionamento com Deus, baseado na troca,
dizendo assim: Deus, eu vou te adorar e você vai me abençoar. Essa situação que o povo vivia facilmente acontece na minha e na sua vida. Estou enjoado desse pão, Deus. Todo dia o Senhor manda pão, todo dia o Senhor manda pão, estou enjoado. Eles disseram para Moisés e para Deus, falaram: nossas almas estão fartas desse pão vil. Mal sabiam eles que aquela rejeição, a bênção de Deus, eles estavam fazendo um pouco caso do maná que descia do céu, ia gerar para eles uma maldição. Então, aquela atitude de desprezo com a provisão de Deus fez com que as coisas piorassem. A palavra do Senhor diz que serpentes apareceram no meio do povo, e conforme elas mordiam as pessoas, as serpentes, o veneno era liberado, e o veneno mortal, fatal, e aquelas pessoas eram condenadas à morte, porque eu fui picado, e aquele veneno é fatal, então eu estou condenado à morte. Mas o povo se arrependeu, e o povo pediu perdão a Deus. Então Deus pediu para que Moisés erguesse no deserto uma serpente de bronze, e a palavra diz que todo aquele que olhava para aquela serpente levantada no deserto, seria curado. Então aquelas pessoas que eram picadas por serpente, condenadas à morte, elas tinham uma salvação, elas tinham uma esperança. Elas olhavam para a serpente de bronze, e elas eram curadas. Esse episódio em Números 21, esse episódio no Antigo Testamento, é uma sombra, é uma figura daquilo que ocorre no Novo Testamento. A serpente que picou as pessoas é o pecado, e quando essa serpente pica as pessoas, ela condena essas pessoas à morte. A palavra do Senhor diz em Romanos 6:23, que o preço do pecado é a morte. Todos pecaram, Romanos 3:23, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, a serpente do pecado pegou a humanidade, e toda a humanidade está condenada à morte. Mas há uma esperança para mim e para você. Jesus, que é a serpente do deserto, que é a figura que representa Jesus na cruz. Jesus se levantou na cruz, e todo aquele que olhar para Jesus são iluminados. Todos aqueles que olharem para Jesus serão salvos. Em uma conversa com Nicodemos, lá em João, no capítulo 3, versículo 14, Jesus disse para Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Há uma esperança de vida eterna. Então nós precisamos reconhecer esse Cristo, Filho de Deus vivo, aquele que tem o poder de perdoar pecados, e não somente ter uma relação de troca com Ele, não ter somente uma relação religiosa com Ele. Eu tenho que acender uma vela para que Deus me abençoe. Eu tenho que participar dos cultos, eu tenho que participar de rituais para que Ele me abençoe. Não, eu participo dos cultos, eu participo da comunhão porque eu amo a Deus, e não porque eu preciso para que Ele me abençoe. Você não faz as obras para Deus para Ele te salvar, não. Você faz as obras para Ele porque você já foi salvo por Ele, você já foi alcançado por Ele. Aleluia. Então eu te convido a ter uma relação íntima com Deus. Reconhecer esse Cristo não somente como um profeta, um dos profetas, não somente como um ser místico que pode te abençoar. Não, reconheça a Deus como o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Pai, o seu Criador, aquele para quem nós vamos no final de tudo isso. Quando tudo isso acabar, quando as angústias do mundo acabar, quando o mundo acabar, todos nós vamos para Ele, vamos voltar para Ele, para o coração dEle, porque é de lá que nós viemos. Aleluia, que nós possamos olhar para Ele nessa noite e sermos iluminados. Deus não quer só te curar, Ele quer te dar a vida eterna. Um outro episódio que me chama a atenção: Jesus estava ensinando numa casa, e a casa estava lotada, estava cheia, as pessoas queriam ouvir a Jesus, e de repente alguém trouxe um aleijado
numa cama, numa maca, e não podia entrar na casa porque estava lotado. Então eles subiram por cima da casa, abriram o telhado e deixaram aquele aleijado, aquele enfermo, cair no meio da casa, ali onde Jesus estava ensinando. E qual foi a atitude de Jesus? A primeira coisa que Jesus falou para ele: os seus pecados estão perdoados. Todo mundo esperava que ele fosse curar o enfermo de imediato. Mas Jesus estava mostrando para aquele povo que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele estava mostrando para aquele povo. E as pessoas estavam murmurando, dizendo: mas como que ele perdoa pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Ele estava mostrando para aquele povo quem era o Cristo. Quem era aquele que foi anunciado por João: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele estava provando naquela hora que ele não tem poder somente para curar, mas ele tem poder para perdoar pecados. Ele tem poder para te religar com Deus. A palavra religião vem do original religare, que quer dizer religar alguma coisa que foi rompida. Lá no princípio, no Éden, o homem tinha um relacionamento com Deus, e esse relacionamento foi quebrado por causa do pecado, e só Cristo, o Filho do Deus vivo, tem o poder de religar. A verdadeira religião, então, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você precisa reconhecer esse Cristo, você precisa reconhecer esse Deus. Clame a Ele agora, nesse momento, dizendo: Deus, eu preciso te conhecer mais. Até hoje eu estava tendo um relacionamento contigo de troca. Até hoje eu estava tendo um relacionamento contigo de apenas um servo, mas eu preciso ter um relacionamento de filho. De filho. O servo, ele simplesmente trabalha e no final ele tem o seu salário. Mas o filho, tudo que o pai tem é dele. Tudo que o pai tem é dele. Aleluia. Então tenha um relacionamento com Deus. Reconheça-o como Cristo, o Filho do Deus vivo, em nome de Jesus. Deus não está apenas para solucionar problemas. Deus é o seu Senhor. Deus é o teu guardião. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O povo de Israel estava esperando um Cristo que o livrasse das mãos de Roma. Não é? Roma era o grande império, dominador de todos os povos ali da região, e Israel estava querendo um livrador. Havia uma promessa na Torá, havia uma promessa na Bíblia deles, dizendo: vai vir um Messias e vai te salvar, ó povo de Israel. Confia nisso. E o povo judeu, ele é muito confiante, e ele crê na Bíblia de cabo a rabo, e ele sabia que havia um Messias, só que a esperança deles estava num Messias, num Cristo que ia livrar o povo de Israel do poder de Roma. Eles estavam esperando um Cristo político, que ia governar Israel, então ia dominar o mundo e ia dar uma vida de paz para eles. Mas Deus não estava preocupado com o domínio somente de Roma. Deus estava preocupado com o domínio do pecado sobre aquele povo. Então veio Cristo para libertarmos do pecado. A palavra do Senhor diz lá em João que Ele veio, mas os seus não o reconheceram. Não conheceram quem era o Cristo. Não tiveram essa revelação que Pedro teve. Mas o texto prossegue dizendo: mas, tem uma vírgula ali, mas, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Você consegue sentir esse amor? Você consegue sentir esse cuidado? Quando o papai chama: vem cá meu filho. Eu acho que não há maior segurança para uma criança do que ser chamada de filho, de estar nos braços de um pai. Já viu aquelas cenas em que o filho está em cima de uma árvore e o pai, os amigos falam: pula daí, mas aí o pai chega e fala: pode pular meu filho, eu estou aqui para te segurar. Então aquele menino pula com confiança, porque quem está ali para segurar ele é o pai dele. Então, queridos, eu quero que nós tenhamos essa revelação, que nós tenhamos essa visão de Deus, essa visão de um Deus cuidador, de pai, um relacionamento íntimo e não somente um relacionamento de troca de servo.
A segunda lição que nós aprendemos aqui é que quando nós reconhecemos quem Deus é, e de fato Ele é, Ele nos revela quem nós somos. Pedro disse para Jesus: Jesus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu para ele no versículo 17: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a igreja vencedora do Senhor, inabalável. Nós precisamos reconhecer então quem Deus é, e a partir do momento que nós sabemos quem Ele é, Ele nos revela quem nós somos. Somos a sua igreja. A igreja não é o templo, a igreja sou eu e você. Há uma divergência bíblica aqui, uma divergência teológica. Alguns dizem que quando Jesus disse aqui sobre esta pedra, estava falando de Pedro, não é? Há uma vertente teológica dizendo que Pedro seria essa pedra, que sobre Pedro a igreja seria edificada. Tem uma frase, inclusive, eu busquei isso numa das interpretações do pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele explica essa divergência teológica, e ele diz que existe uma frase no latim dizendo: ubi Petrus, ibi ecclesia. Onde está Pedro? Ali está a igreja. Essa é uma vertente teológica. A outra diz que essa pedra sobre a qual seria edificada a igreja não é Pedro, é o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo. Por quê? Porque a palavra no original Pedro quer dizer Petrus. Petrus significa fragmento de uma rocha maior, uma rocha melhor. Então nós temos uma grande rocha eterna que é o Cristo. E Petrus, que significa Pedro, seria um fragmento dessa rocha. E a palavra pedra, apresentada aqui no versículo 18, Pedro está como Petrus. E a palavra pedra está como Petra. Petra seria a palavra verdadeira para a grande rocha, para a grande pedra. Então, quando Jesus disse: Tu és Petrus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra que Jesus fala é diferente da pedra que significa o nome Pedro. Nós sabemos, temos estudos bíblicos que diz que Cristo é a pedra angular, é sobre Ele que a igreja é construída, é edificada. E se o fundamento já foi lançado, não podemos lançar um outro fundamento. Então, resolvemos essa divergência aqui, dizendo também, pelo pronome demonstrativo que diz, Jesus estava falando com Pedro ali, perto dele, na frente, e ele diz: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra. Se ele quisesse falar de Pedro, ele dizia essa pedra, e não esta pedra. Aqui resolve essa divergência teológica. Nós somos Petrus, Ele é Petra. Cristo é a pedra angular da igreja, Cristo é o nosso alicerce, Cristo é a nossa base, e nós precisamos reconhecer que nós somos Petrus, nós somos Pedro. Tu és Pedro, você faz parte dessa igreja, e se você estiver edificado sobre uma rocha maior, que é o Cristo, você nunca mais vai ser abalado. A palavra diz que existe uma rocha eterna, que ela é inabalável, e se essa rocha eterna é inabalável, se o Cristo, a nossa pedra angular, Cristo é inabalável, e se eu, Petrus, fragmento de pedra, estou sobre esta rocha, eu sou inabalável. A consequência de saber quem Deus é, quem Cristo é saber quem eu sou. Eu faço parte da igreja do Cristo, eu faço parte dessa edificação eterna, eu faço parte dessa igreja cuja as portas do inferno não vai prevalecer. Aleluia. Nesse tempo de pandemia, de distanciamento social, é mais importante, mais do que nunca precisamos entender a nossa função como igreja.
Muitos deixaram de vir à igreja por conta da pandemia e esquece-se de ser igreja lá onde ele está. Porque está passando no YouTube, porque está passando no Facebook, é diferente, eu quero ir para a igreja. A igreja não é o local, a igreja é onde você está, a igreja sou eu e você. Tu és Pedro, tu és Petrus, tu faz parte dessa edificação, a igreja eterna de Cristo. Assume a tua posição de igreja onde você está, assume a tua posição de igreja onde você vive. E não use essa palavra, entenda. Não use essa palavra para dizer, então eu não preciso ir à igreja, porque já que eu sou igreja, eu não preciso ir à igreja. Muitos têm distorcido essa palavra. Têm dito, eu sou igreja, então eu não preciso ir à igreja. Esse é um assunto para uma outra pregação. A igreja, na Bíblia, também é representada pelo corpo. Você já imaginou o corpo separado? A mão, se eu tirar a minha mão, você acha que a mão vai viver? O corpo talvez até vai sobreviver, se houver aqui um socorro de emergência, então vai sarar essa ferida e o corpo vai continuar andando, mesmo sem aquela mão. Mas essa mão, separada do corpo, com o passar do tempo, ela vai perdendo a vida, e ela morre e não serve para mais nada. Então, queridos, não use essa palavra para dizer que você não precisa vir à congregação, à igreja. A igreja também é um corpo e precisa de ligamentos. Pessoas precisam de pessoas, precisa de comunhão, precisa da troca, precisa de olhar nos olhos, precisa de comunicar. Mas eu estou dizendo neste tempo de pandemia que você não pode vir como você tem agido como igreja lá na sua casa. Como você tem agido debaixo dessa palavra. Jesus disse para Pedro, e ele está dizendo para mim e para você, tu és Pedro, tu és Petrus, eu estou edificando uma igreja sobre a Petra, sobre Cristo, e você faz parte dessa edificação. Você está sendo igreja aí na sua casa? Você está sendo igreja aí no seu serviço? Você tem dado o seu testemunho como igreja nos lugares onde você vai? A nossa oração é que nós reconheçamos o Cristo como o Filho do Deus vivo e também reconheçamos quem nós somos na parte disso tudo. Qual é a nossa parte em tudo isso? A nossa parte é a igreja. A nossa parte é a igreja inabalável. A igreja não pode parar, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio ao distanciamento social, a igreja não pode parar. A igreja precisa continuar aí na sua casa, na minha casa. Eu preciso testemunhar, eu preciso pregar, eu preciso dar luz para este mundo que está em trevas. A terceira lição que eu aprendo é que nós precisamos assumir essa posição então de igreja. Primeira lição, nós precisamos reconhecer quem é o Cristo. Segunda, eu preciso saber quem eu sou no corpo de Cristo. Quem eu sou igreja do Senhor, inabalável. Terceiro, então já que eu sou igreja, eu preciso assumir essa posição de igreja. Para ilustrar essa parte de igreja, eu vou lá em Lucas, no capítulo 5. Justamente usar o nosso personagem aqui, Pedro. Quando Pedro teve seu primeiro encontro com Cristo, ele estava vindo de uma noite, uma madrugada de pesca infrutífera. Estava lavando suas redes. Lucas capítulo 5, eu vou contar essa história para você. Então eles estavam lavando as redes, Jesus fala para Pedro, Pedro, eu posso entrar no seu barco para poder ensinar aqui para essas pessoas? Então Pedro fala, pode entrar, e ele vai, afasta um pouquinho o barco, e ele prega aquelas pessoas, ensina, e ao final ele fala para Pedro, Pedro, vai mais ao longe, vai lá no meio do mar e lança as redes. E aquele Pedro, talvez ele possa ter duvidado, talvez ele possa ter agido, pensando assim, como eu sou experiente na pesca e eu pesquei a noite inteira, a madrugada inteira e não peguei nada, e agora eu vou lá de novo lançar as redes, eu já estava lavando, já estava guardando as coisas aqui. Mas ele responde para Jesus e disse, pela tua palavra eu vou. Ele lançou as redes. Você conhece a história. Ele puxou tantos peixes que não podiam
pegar sozinhos, então ele teve que chamar os outros barcos para ajudar a pegar aqueles peixes. Então ele veio todo alegre e feliz. Deus havia suprido a sua necessidade através de Cristo, e Jesus fala para ele: Pedro, vem e segue-me. Você não vai ser mais pescador de peixes, eu vou te ensinar a ser pescador de homens. Enquanto nós estamos preocupados, Pedro estava numa situação de pescador de peixes. O pescador de peixes, ele está preocupado em pescar e suprir a necessidade do dia. Ele tem uma meta para cumprir. E ele tinha que pescar e suprir a sua necessidade. Agora, como pescador de homens, como discípulo de Jesus, como apóstolo de Cristo, ele se depara diante de uma multidão faminta. E Jesus fala: quanto que nós temos? Nós temos 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus fala: então reparte aí para o povo. E começou a repartir, e houve uma grande multiplicação de pães e peixes. Pedro, que antes era pescador de peixes, estava preocupado em suprir as suas necessidades. Agora está preocupado em suprir a necessidade do outro. Ele passa de pescador de peixes para multiplicador de pães, para alimentar o próximo. O que eu quero dizer com isso é que a igreja precisa continuar sendo igreja. E não parar nas nossas próprias necessidades. Não parar somente ali no primeiro passo. Eu tenho essa necessidade, então eu não vou poder te ajudar, irmão, porque eu tenho que resolver meu problema. Igreja não é assim, igreja não é egoísta. A igreja se preocupa com o próximo, a igreja se preocupa com o outro. Quantas vezes você ligou para o irmão e perguntou como que ele estava, se ele estava precisando de alguma coisa? Então eu te convido a assumir a posição de igreja. Isolamento social, distanciamento social, não quer dizer que nós devemos abandonar o próximo. Muita gente do nosso lado está passando necessidade, está passando fome por conta dessa situação. E nós estamos preocupados com a nossa necessidade. Sabe, queridos, a igreja está para suprir a necessidade do outro. A igreja existe para suprir a necessidade do próximo. A palavra do Senhor diz lá em Atos, no começo, a igreja tinha tudo em comum. As pessoas vendiam o que tinham e repartiam entre aqueles que não tinham. Igreja, reconheça quem é o Cristo, reconheça quem é você nesse projeto como igreja e assuma a sua posição de igreja. Pedro, ele teve aquela revelação do Cristo, mas antes ele fora chamado para ser pescador de homens, e nessa noite eu te convido para assumir a sua posição de igreja e continuar sendo pescadores de homens. Muitos homens estão indo ao inferno, morrendo sem conhecer Jesus, sem ter a oportunidade de entregar suas vidas para Cristo. Nós temos que assumir a nossa posição de igreja. A igreja não está se reunindo num local, num ambiente, não está tendo aquele culto com muitas pessoas, mas a igreja precisa se mostrar, a igreja precisa aparecer e dizer: ei, eu ainda estou aqui. Ei, sociedade, ei, mundo, ainda há uma esperança. Há uma esperança, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Há uma esperança e nós precisamos assumir a nossa posição de igreja e sermos o espelho do Cristo. E quando eles olharem para o Cristo, como aquele povo olhou para a serpente lá no deserto e foi curado, quando eles olharem para mim e para você, que eles possam ver o Cristo levantado em nós, e eles possam receber a cura, possam receber a libertação, possam receber a vida eterna, em nome de Jesus. Que assumamos a nossa posição de igreja. Então, queria convidar o pessoal do louvor, e nós vamos encerrar este culto com louvor e adoração. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Quando eu reconheço quem Cristo é, eu sei quem eu sou. E se eu sei quem eu sou, eu assumo a minha posição como igreja. Eu assumo a minha posição como cristão, como sal da terra, como luz do mundo. Então eu não vou entrar no discurso do mundo, eu não vou entrar no desespero do mundo, eu não vou entrar
nessa loucura, nessa paranoia que o mundo está. Não, eu vou ser o ponto de referência, o ponto de equilíbrio, o ponto de luz para iluminar os homens no meio das trevas. Eu sou a igreja do Senhor. Tu és Pedro, tu és Petros, tu és a igreja do Senhor, invencível e inabalável. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar com o versículo que nós lemos, Salmo 34. E assim que nós lermos o versículo, nós vamos louvar o Senhor. Confia no Senhor e você não vai ser confundido. Aleluia. Versículo 5 do 34, Salmo 34. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Assim como a serpente no deserto se levantou, aquele povo olhou para ela e foi curado. Assim como Cristo foi levantado no madeiro e ressuscitou ao terceiro dia, e todos aqueles que olham para ele não são confundidos. Receba essa palavra no teu coração. Olha para ele e você vai receber a revelação do Pai. Você não vai ser confundido, em nome de Jesus. Pai, que essa palavra entre nos corações, que essa palavra, Pai, possa dar fruto, onde esta palavra alcançar, que gere frutos, ó Pai, para a vida eterna, em nome de Jesus. Traz paz, alegria, tira toda a confusão, tira o medo, o temor dessas vidas, que a paz do Senhor Jesus, que excede o entendimento, possa reinar em nossos corações, em nossa casa, em nossa vida. Em nome de Jesus, traz cura, libertação, salvação nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, aleluia. Nós recebemos alguns pedidos de oração e nós vamos orar aqui em nome de Jesus. Recebemos alguns pedidos aí pelas redes sociais, os comentários. O Neto pede oração pela sua visão, pois hoje está com problema na visão e hoje está ainda sentindo dor. Nós vamos orar em nome de Jesus. O Senhor vai agir, vai mover na sua vida em nome de Jesus. Pede a oração também pela sua tia Shirley, ou Cirley,
que está ainda internada com Covid. Nós temos ouvido grandes testemunhos, né, de que pessoas têm se recuperado, e eu creio que Deus pode mover nessa situação também, em nome de Jesus. A Silvana pede oração pela família, por ela, pelo Nani, pelos primos Adriano e pela sua amiga Nilma, e pelo Silvio, que sofre de depressão. Nós estávamos falando ainda na ministração sobre as crises emocionais, crises internas. Essa palavra é para você, Silvio, que o Senhor te livre dessa crise interna da depressão, em nome de Jesus, que a alegria do Senhor enche teu coração. Aleluia. A Ruth Alves pede oração pela família e agradece pela porta de emprego da sobrinha, né, que recebeu aí essa bênção, em nome de Jesus. A irmã Teresa pede por toda a família. A Silvia pede oração pela família. E o Renato, pela família, a família Renato Piovesan, né? Pelo Renato que faleceu, né? Ele pede oração pela família que sofreu uma perca na família. O Renato faleceu no acidente. É isso que está escrito aqui, não é, irmãos? Depois vocês me ajudam aí. O Senhor Manuel pede por toda a família e amigos. O Dimas pede pela família, pela empresa, pede pela saúde da Thelma, o Edivaldo, o garoto Raul, o Walter, pede por toda a família, pelas famílias que sofrem também, estão sofrendo neste tempo, né? Pede por todos. Essa é a função da igreja, orar por todos. A Silvia pede pela filha que passará por um procedimento no dentista também, está apreensiva, que o Senhor te dá a paz, que tudo corra bem, em nome de Jesus. O Adriano pede pela família e por todos os irmãos da igreja. Amém. Vamos orar então, apresentar esses pedidos e tantos outros que você está aí, não colocou aqui, mas você tem um pedido no seu coração. Eleve o seu pensamento a Deus. Vamos orar a Ele. Pai, nós colocamos esses pedidos diante do Senhor. Sabemos a quem nós estamos orando. Nós estamos orando a um Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Senhor que pode todas as coisas, pode muito mais, muito além, abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos. O Senhor pode fazer, Deus, no poder do nome de Jesus, pela oração da Tua igreja. A Tua igreja ora nessa noite, coloca na intercessão, se coloca na intercessão, na brecha, em favor dessas pessoas, em favor, ó Pai, dessas vidas, desses nomes citados. Traz paz aos corações quebrantados, traz paz, ó Pai, àqueles que estão tristes, traz alegria, derrama, Senhor, o óleo de alegria sobre os seus corações, sobre as suas cabeças, traz saúde àquele que está enfermo, aquele que está internado, ó Pai, traz vida ali, Deus, que ele possa sair dessa enfermidade. Oh Deus, as pessoas que vão passar por procedimento cirúrgico, ó Deus, que tudo corra bem, traz paz, tranquilidade, coloca a Tua mão nas mãos dos médicos, em nome de Jesus. Eu oro especificamente pelo Neto, ó Pai, pela sua visão, coloca a Tua mão ali, Pai, nessa visão, tira toda a dor, ó Pai, em nome de Jesus, traz a cura, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, para todas as famílias aqui representadas, aqueles que perderam seu ente querido, traz conforto, traz paz, traz alegria nessa família, traz a certeza de que o Senhor tem cuidado deles, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, eu oro por todas as famílias, ó Pai da terra, todas as famílias, ó Pai, que estão passando por essa tribulação, que é essa pandemia. Oh Pai, nossos vizinhos, nossos amigos, aqueles que nós conhecemos e até mesmo aqueles que estão distantes de nós, que nós não conhecemos. Oh Deus, a cada dia mais aumenta o número de mortos, aumenta o número de contaminados, ó Pai, por esse vírus. Que o Senhor venha
intervir nessa situação. Coloca a tua mão na medicina, na ciência, que os homens, ó Pai, pelo poder do Senhor, possa conseguir, ó Pai, alcançar uma vacina para isso, e acabe com tudo isso agora, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, cada família aqui representada, cada família ali do outro lado da tela, que possa, ó Pai, será abençoada por esta oração, por esta palavra, pelos louvores e por esta igreja, que a partir dessa noite, ó Pai, assume a sua função de igreja, que já estava fazendo, mas nessa noite tem mais clareza daquilo que precisa fazer, precisa estender a mão ao necessitado, precisa estender a mão àquele que está contrito e quebrantado, através das nossas palavras de vida que sai da palavra do Senhor, através das nossas orações, intercessões e através do nosso auxílio. Deus, nós queremos abençoar essas famílias, abençoar essas pessoas, se sintam cuidados pelo Senhor, se sintam cuidados também pela igreja do Senhor, em nome de Jesus. Nós encerramos este culto e abençoamos cada um de vocês que participaram. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos